Olá, eu sou Engenheiro Oliveira e você está na série Fundações Sem Complicações. E no vídeo de hoje, o terceiro vídeo desta série, nós vamos falar sobre as fundações que se enquadram no tipo indiretas ou profundas, começando pela fundação do tipo tubulão, que são fundações com um formato cilíndrico ou tubular em que há necessidade da descida de um operário para alargamento da sua base. Eles podem ter a base alargada ou não, executados com ou sem revestimento, ser de betão ou metálica, e se dividem em tubulão a céu aberto e de ar comprimido. Tubulão em céu aberto são aqueles caracterizados por serem executados sem revestimento e sem ar comprimido. São quase que exclusivamente indicados para solos coesivos, como argilas, silques argilosos, areias argilosas, entre outros mais. Por serem fundações moldadas em loco e de grandes dimensões, eles conseguem suportar uma quantidade muito alta de carga. Por isso, podem ser utilizados como fundação para qualquer tipo de estruturas. Isto, obviamente, desde que o solo local tenha capacidade para sua execução com segurança. Tubulão de ar comprimido. Este, diferente do executado a céu aberto, pode ser executado com revestimento com aplicação de ar comprimido e assim usado em solos menos coesivos e, portanto, instáveis durante a escavação. Isto porque a técnica de escavação prevê revestimento enquanto se escava. O tubulão de ar comprimido tem a grande vantagem de suportar uma grande carga como o outro, mas ele pode ser executado em solos permeáveis ou solos com um alto teor de umidade ou de água. Podem ser executados abaixo do nível do lençol freático, daí a sua grande utilização em pontes e viadutos. Os tubulões são elementos de fundação moldados in loco, ou seja, são executados no local em que serão usados. E são usados quando as camadas iniciais, as primeiras camadas, os primeiros metros do solo, não possuem as características ideais que permitam esta estrutura ficar de pé. É nestes casos que se recorre aos tubulões. Este tipo de fundação é muito usado em estruturas com cargas elevadas, como pontes, viadutos, edifícios de grande porte ou em área em que algumas técnicas de fundação não são viáveis. Como limitação deste tipo de fundação, podemos citar o nível de água, que impossibilita o uso de tubulão a céu aberto e confina o uso de tubulão de ar comprimido. E agora vamos falar de estacas. As estacas são executadas com ferramentas e equipamentos específicos. Elas podem ser cravadas ou escavadas e são caracterizadas por terem um grande comprimento, ou seja, uma grande altura, e uma secção transversal pequena. Quanto ao material e tipo, elas podem ser de madeira, betão, aço, podem ser de betão pré-moldado ou de betão moldado in loco, ou seja, executado no local em que ela será aplicada. Quanto à execução, elas estão subdivididas em dois tipos: as estacas cravadas e as estacas escavadas. As estacas cravadas são inseridas no solo sem necessidade de escavação. Para a execução dessas estacas são utilizados um bate-estaca ou martelo vibratório. São também chamadas de estaca de deslocamento e podem ser de madeira, betão pré-moldado, metálica e estacas Frank. As estacas escavadas são aquelas em que há necessidade da escavação do solo e elas podem ser do tipo estaca de hélice contínua, trado, estaca raiz, microestaca, estaca Strauss, entre outras. Estacas moldadas in loco ou in situ, ou seja, no local. As estacas moldadas in loco são aquelas que são executadas no próprio canteiro de obras, no mesmo local em que serão usadas, e geralmente são de betão armado. E o seu processo de execução envolve a escavação ou abertura de furos no solo. E após a abertura deste buraco é lançado o betão para dentro deste buraco ou deste solo pré-escavado. Estaca Frank é uma estaca de betão armado caracterizada por ter uma base alargada e que requer a escavação de um furo prévio no solo. O seu processo de execução é caracterizado por ser executado o furo com um tubo com revestimento e com uma ponta fechada por uma bucha e um pilão que insere este mesmo tubo no solo. Estacas tipo Strauss são aquelas caracterizadas por uma escavação prévia no solo com uso de piteiras e com uso do revestimento metálico e posterior betonagem, mas não são muito usadas atualmente e o seu uso não é recomendável para solos com areias submersas, argilas muito moles ou saturadas ou onde há presença
resistência do lençol freático. Mas as principais vantagens são a leveza e a facilidade do material utilizado na sua execução, que possibilita o uso deste material, a execução deste tipo de estaca em locais de difícil acesso e não transmite grandes vibrações, ou seja, desconforto para a vizinhança. Mas a principal desvantagem é a pouca capacidade de carga quando comparada às outras estacas de betão moldado em loco. Estacas tipo broca, estas estão entre as estacas mais simples e são escavadas com a utilização de um trado. Geralmente são utilizadas em situações em que o carregamento, os esforços são relativamente baixos e devido ao seu processo de execução que é meio rudimentar e não é recomendado o uso abaixo do lençol freático ou em solos arenosos, devendo-se sempre que possível evitar o seu uso em argilas moles ou saturadas. Estaca de hélice contínua. Nesse tipo de estaca, a escavação é feita junto com a betonagem. Escavação esta que é feita com um trado helicoidal que vai removendo a terra à medida que o mesmo vai aprofundando, entrando na terra. São muito usadas em centros urbanos porque não causam grandes vibrações, mas têm a limitação de não poderem ser utilizadas em locais de difícil acesso devido ao tipo de maquinário usado na sua execução. Este tipo de estaca é realmente indicado para muitos tipos de solos, se não todos, à exceção dos solos rochosos, então devem ser evitados sempre que puder. Estacas raiz. As estacas raiz são caracterizadas por atingir profundidades altíssimas. Estamos a falar de aproximadamente 50 metros. E o seu diâmetro pode ser entre 80 a 500 milímetros. E possui uma alta capacidade de carga e uma alta resistência ao fuste. A escavação deste tipo de estaca é feita por perfuração rotativa e são usados tubos metálicos para proteger a escavação à medida que ela avança. E a limpeza do buraco é feita com jatos d'água de leve pressão e é usada uma lama bentonítica em vez de água. Depois disso é inserida a armadura no local e a seguir é feita a betonagem da estaca. Este tipo de estaca não provoca muitos ruídos ou vibrações e por isso são muito utilizadas e indicadas para locais de difícil acesso, principalmente por usarem equipamentos de pequeno porte. E foi isso. No vídeo de hoje, o terceiro vídeo da série Fundações sem Complicações, falamos sobre as fundações indiretas ou profundas. Aquele tipo de fundações que são usadas para suportar altíssimos níveis de carga e também caracterizadas por terem uma secção transversal menor e uma secção longitudinal, ou seja, a altura muito maior. E apesar de não serem muito comuns no nosso dia a dia para a construção de casas, pode ser que seja útil essa informação. Eventualmente você pode vir a construir um grande edifício, um grande hotel e esta informação será muito útil no processo de tomada de decisão. Eu sou Angelo Oliveira, fica atento ao próximo vídeo, ao último vídeo da série, onde nós falaremos sobre o custo das fundações. Até o próximo bloco.